Oi. O desencantamento do mundo do Max Weber é uma temática que a gente vai utilizar para analisar o judaísmo especificamente, tá? Nós fizemos o nosso resumo e paramos basicamente nos povos da Mesopotâmia. Esses povos da Mesopotâmia são povos fundamentais, como eu disse para vocês na aula antes do Covid-19, interrompê-las, são fundamentais para que a gente possa entender o mundo que nós vivemos de uma maneira mais rudimentar. O que isso quer dizer? Esses povos da Mesopotâmia, eles criaram toda a nossa tecnologia, todo o nosso aparato tecnológico, que nós podemos dizer que são aparatos mais rudimentares. Lembro para vocês que tecnologia não é algo que simplesmente acenda. É algo, né, como um apresentador de slide, como esse aqui, que faz vários recursos. Não é só isso, tá? Na verdade, é algo que ajuda o homem a viver melhor. Então, nesse sentido, nós temos no Egito e nos povos da Mesopotâmia a gênese desse pensamento tecnológico. Dentro desse pensamento do crescente fértil, nós tivemos também no Paleolítico, como eu disse para vocês, a revolução agrícola, principalmente no Egito e na Mesopotâmia, no crescente fértil, nesse lugar que é todo especial. Essa grande revolução tecnológica, a gente pode dizer que é a primeira grande nesse sentido. E agora nós vamos partir para uma segunda revolução tecnológica, que é uma revolução tecnológica, sim, mas primeiro ela é intelectual. Lembro que a tecnologia não é apenas um pensamento. Isso é intelectualidade. A tecnologia é a aplicação de um pensamento. A tecnologia geralmente é uma coisa, é um produto que vem através de um processo intelectual, tá? Nesse sentido, nós vamos ter a primeira grande revolução intelectual com o monoteísmo judaico. Depois, eu vou passar o vídeo dessas aulas para vocês e também posso postar essa aula especificamente. Mas eu tenho outros vídeos que eu falo isso. Professor? Oi. Depois você me manda os slides, por favor. Então, na verdade, eu vou postar os slides na plataforma, beleza? Ah, então tá bom. Tá? Essa teoria que eu vou estar trabalhando com vocês é desse carinha barbudinho aí chamado Max Weber, tá? Ele é um sociólogo que é muito querido no meio da história também, é considerado também um historiador, e é muito comum você ouvir assim, fulano de tal é weberiano. O que é um historiador weberiano? É alguém que vai contemplar, de certa maneira, os tecidos sociais e como que esses tecidos moldam a sociedade, o viver do homem e a evolução histórica. Basicamente isso. O Max Weber ele tem alguns ensaios, e esse, sem dúvida nenhuma, é o mais proeminente dele, o mais famoso, que está dentro de um ensaio maior, que eu até citei para vocês, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu lembro que vocês anotaram o nomezinho desse livro, desse ensaio. O que seria o processo de desencantamento do mundo? E o nome já é autoexplicativo. O Max Weber vai explicar que o mundo é um mundo politeísta. Tá? O mundo tinha muitos deuses. A gente pode seguir aqui um pouco o cronograma, né? Mitologia religiosa, monoteísmo judaico, sistematização do monoteísmo, ciência. A gente vai parar aqui. A parte, uma pessoa, uma instituição, uma ética, substituição da ética pela prosperidade, secularização, você vai ver essa parte para baixo comigo numa disciplina chamada História e Cultura Cristã. Tá? Porque a história e cultura cristã é toda uma análise weberiana da nossa história com base nesse processo de desencantamento do mundo. Tá?
Eu vou mostrar para vocês lá no quarto período como que o cristianismo, e especificamente a reforma protestante, luterana, anglicana e calvinista, formaram o mundo que nós vivemos hoje. Essas três reformas, tá? Mas isso não é assunto para agora. A gente está basicamente falando sobre esse desencantamento. O que é um mundo desencantado? Ele vai explicar isso. Tá? Então, a gente tem, lá no mundo antigo, como eu falei para vocês já nas aulas, um politeísmo. O que isso quer dizer? Muitos deuses. E esses deuses, eles têm características humanas e divinas ao mesmo tempo. O exemplo maior disso é o mundo grego, onde deuses são iguais às criaturas. Isso aqui, essa palavrinha, deuses iguais às criaturas, é uma chave de leitura. Se você tiver com algum papelzinho do lado, você pode fazer isso. Deuses iguais às criaturas. Tá? Então, por exemplo, você pega aí Poseidon, ou Netuno, tá? Ele fica apaixonado por uma mulher, se reveste de humanidade e nasce lá o Percy Jackson. Tá? É um pouquinho do que é a mitologia grega e a mitologia romana. E também os deuses do Egito e os deuses da Mesopotâmia. Esses deuses, eles são misturados entre homens, deuses. Então, eles têm, por exemplo, atributos divinos, como onisciência, onipotência, onipresença. O que isso quer dizer? Eles podem tudo, estão em todos os lugares e têm o poder supremo, e tudo sabem. Só que, ao mesmo tempo, eles têm atributos humanos, como inveja, rancor, ódio, sentimento de vingança. Lembra um pouco da mitologia grega? Vê se não é assim. O que acontece? Esses deuses são iguais às criaturas. E isso transforma as criaturas em seres também divinizados. Tá? É assim no Egito Antigo. O que vai acontecer? Vou botar aqui o Egito. O que vai acontecer? Quando eu crio uma religião e falo que os deuses são diferentes das criaturas, esse é o processo de desencantamento do mundo. Por quê? Vamos colocar. Quem aqui já foi em um culto ou uma sessão de matriz africana? Eu. Então, só uma pessoa? O Gabriel também já foi. Gabriel também já foi. Por exemplo, vamos colocar que você... eu também já fui, várias vezes. Vamos colocar que você vai fazer uma oferenda na cachoeira. Tá? Ou na praia. Quando você entra, ou num lugar de mata, ou num lugar de floresta, tá? Quando você entra nesses determinados lugares físicos, tá? Espaciais. Isso quer dizer, um lugar normal, ok? Não é um templo, é um lugar que está in natura. E você faz parte dessas matrizes africanas, tá? Eu não costumo dizer afro-brasileira, não, tá? Eu costumo dizer africana mesmo. Porque a afro-brasileira, nós estamos contemplando apenas uma ramificação, que é especificamente a Umbanda. E a Quimbanda também, tá? Eu costumo dizer matriz africana. Mesmo a Umbanda e a Quimbanda são de matrizes africanas, e aí foram incorporando coisas do cristianismo católico, também do espiritismo kardecista. O que acontece? Vamos colocar que eu vou lá fazer uma oferenda na cachoeira. Antes de entrar na cachoeira, quem saberia me dizer o que você fala? Ninguém? Ninguém sabe que... Eu sei. Peraí que o meu microfone estava desabilitado. Isso. Você tem que saudar Oxum, então você fala Orarei-eu. Não. Não? Isso é depois. Você pede licença? Opa! Você pede licença. Por quê?
Porque você está entrando no domínio de um determinado Deus. Não apenas no domínio de determinado Deus. Você está entrando no espaço que é sacrílico, sagrado. Lembra de Moisés, uma passagem importante da Bíblia, que Moisés entra no monte e Deus fala com ele, olha, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. É um pouco essa mentalidade. Então, por exemplo, quando você entra na cachoeira, na praia, no mar ou na floresta, você pede licença porque aqueles atributos que estão ao seu entorno são iguais a você. Então, por exemplo, o mar, a praia, o bicho, o sangue, a terra, o ar, eles têm a mesma dignidade que você. Entende? Que interessante. Estou conseguindo me explicar? Atribuindo a dignidade humana a certos ambientes e objetos que seriam considerados sacros por eles? Não. Não é atribuir dignidade humana a um objeto. É atribuir uma dignidade sagrada. Ontem eu fiquei até... Eu sou sagrado, tal como uma planta é sagrada. Entende? Porque todos os fundos são iguais. Percebe isso, gente? Uhum. Entende que interessante? Vamos participar um pouquinho. Me respondam para ver se eu estou conseguindo chegar lá. E isso é o deuses igual a criaturas, né? Isso. Tá? O que você acha, Letícia? Tranquilo, tô entendendo. Tá maneiro? Aham. Então, vamos lá. O que acontece? Vamos colocar que eu estou lá na Babilônia, ok? E eu saí à noite, na Babilônia, para um bar, tá? Eu vivo no mundo politeísta. Chegou lá, eu bebi um pouco mais. Cheguei em casa passando mal. A minha mãe pegou lá um boldo, amassou o boldo, fez aquele suco verde bem concentrado. Eu tomei aquele suco verde, passei mal e melhorei. Quem me curou no mundo politeísta? Os deuses. A minha mãe, que é uma bruxa. O poder que o boldo tem, que foi dado pelos deuses. Não. Como instrumento sagrado. O poder que o boldo tem já é ciência. Na verdade, minha mãe tem um poder, minha mãe é uma bruxa, e ela pegou aquele poder do boldo, com o poder dela, e fez uma poção. Se eu pegar o boldo, eu não vou fazer nada, porque eu não sei fazer, eu não tenho esse poder. Entende? Então, isso é considerado as religiões primitivas. O que vai acontecer? Por exemplo, no mundo antigo, eu não podia olhar o sol, porque o sol é raro. Eu não posso prescrutar o sol, estudar o sol, porque o sol é um Deus. Eu não posso pegar um bicho e abrir o bicho no meio para ver o que tem dentro, porque o bicho também é um Deus. Eu não posso olhar a terra, mexer na terra, porque a terra também é um Deus. Entende que todas as coisas que estão ao nosso redor são coisas que têm um poder de certa feita mágicos? E assim, o homem é quase que impossível de entender o que é a realidade ao seu entorno, porque tudo pertence ou uma divindade, ou só algumas pessoas têm acesso àquela sabedoria, como a minha mãe, que é uma bruxa. Agora... Ou um sacerdote, no caso? O sacerdote. Se eu faço um processo de desencantamento do mundo, eu falo o seguinte, olha, e isso não tem nada a ver com religião, tá, gente? Isso é um processo antropológico e social que o Weber está tentando explicar. Vamos colocar que o judeu intuiu assim, olha, não existe deuses. Existe um Deus. E esse Deus,
ele é diferente de todas as outras criaturas. Opa! Ele já intuiu um monoteísmo, tá? Então, tem um Deus que é diferente de todas as criaturas. E ele não apenas é diferente, mas ele criou, dentro desse processo, uma hierarquia de criaturas. Aonde que está isso? No livro dos judeus, na Torá, tá? Na Bíblia cristã também tem a Torá, no livro da Gênesis, no livro da criação. O relato é o seguinte: Deus criou o céu, a luz, o universo e viu que era bom. Criou o homem e viu que era muito bom e disse para o homem para nomear as coisas. Então, o que ele faz? Ele coloca todas as criaturas do lado dele. Então, olha só, eu não sou isso. Eu criei isso. Entende que não é um panteísmo. O que é panteísmo? Tudo é Deus, tudo é divinizado, tudo é mágico. Não, agora não. Tem um Deus e esse Deus cria todas as outras coisas. Nesse processo criacional, segundo o judeu, segundo o relato da Torá, existe uma hierarquia de criaturas, onde o homem está no topo. Aonde que vai aparecer isso? Na parte em que a Bíblia vai dizer, a Bíblia judaica vai dizer, que o homem deve nomear as criaturas. Mas está escrito lá, olha, o homem deve nomear as criaturas. Então, isso coloca que o homem tem como que uma pertença em relação às outras criaturas. Só que isso, a princípio, parece uma pregação religiosa, mas não é. Porque isso vai desencadear todo um processo social em torno dessa intuição que o judeu vai ter. Por quê? Se existe um Deus que é diferente das criaturas, tá? O que eu posso fazer com as outras criaturas? Administrar, entender e prescrutar. Então, por exemplo, se outrora eu não podia pegar um gato e abrir o gato para entender o funcionamento do organismo do gato, lembrando lá do meu gatinho que está doente, tá? Se outrora você não podia pegar um corpo e abrir esse corpo no meio, porque esse corpo era um Deus, como um gato era um Deus, se outrora você não podia fazer um exame numa planta para ver que componente químico tem aquela planta, agora não. Agora eu posso. Por quê? Porque eu também sou uma criatura. Só que eu sou um homem, segundo o relato judaico, que tem um... Então, a religião politeísta, ela limitava certos conhecimentos? Então, é aí que eu vou chegar. O que acontece? Nesse processo, quando eu, de certa maneira, percebo que existem outras criaturas, mas que são criaturas como eu, não são deuses, não são divinas, e eu tenho uma capacidade cognitiva de prescrutar, entender e me relacionar com essas outras criaturas, porque eu sou um homem, eu começo a entender o meio social e a entender como funciona a natureza. E esse é o processo de desencantamento do mundo. Você chegou numa parte, acho que foi o Vitor que falou, porque eu estou vendo só os slides, tá, gente? Fui eu. Então, você chegou numa parte que o Weber vai falar. Ele vai falar que o mundo politeísta, de alguma maneira, encantava o mundo e assim amordaçava o mundo. Ele encantava de uma tal forma que você não era possível tocar em nada. É por isso, gente, que essa pintura do Da Vinci, do Michelangelo, na verdade, né, e o Michelangelo e o Da Vinci brigavam muito, porque o Michelangelo, além de ser um pintor, era um escultor. E o Da Vinci não esculpia, né? Esse toque de Deus não é simplesmente o ato criacional. Na verdade, está mostrando que Deus é uma coisa e que o homem é uma outra coisa. E que o homem pode olhar agora a natureza num sentido de tentar estudar e compreendê-la totalmente. E isso é desencantamento de mundo, na visão weberiana. E isso é o desencantamento do mundo. Por exemplo, gente,
Vamos colocar, e assim, a gente não precisa nem muito politeísmo, não. Vamos dentro do monoteísmo, tá? Vamos colocar o Covid-19 que nós estamos vivendo agora. Pensa o Covid-19 lá no mundo medieval, na Alta Idade Média. Vamos colocar no ano 700. Qual seria a causa do Covid-19? Como algumas pessoas falam até hoje. Quem sabe? Quero ouvir a Duda. Castigo divino. Vai, Duda. Castigo divino. Castigo divino. Punição de Deus. Uma punição de Deus. Você cometeu um pecado maldito e agora Deus vai te castigar. No politeísmo é um pouco assim. Tá? Não, olha só. Você desagradou o Deus tal e o Deus tal vai te punir com isso. E aí, o que acontece? As pessoas tentavam entender o fenômeno? Não. Porque nem podiam, porque aquilo era um atributo divino. As pessoas ficavam escravas dos fenômenos da natureza. Então, por exemplo, o raio, o trovão, a chuva, o maremoto, o terremoto, o tsunami, isso não eram coisas da natureza, que também são uma criatura igual eu. Isso são coisas do divino. Então, isso no mundo encantado. Isso encantava o mundo. Isso impedia que a pessoa fosse lá e botasse a mão, entende? O Weber vai fazer esse ensaio. E aí, o que nasce, gente, desse processo de desencantamento do mundo? Isso aí que está na tela. A ciência. Olha que coisa sensacional. Claro que o Weber, ele vai falar essa palavra, né? Ele vai ter essa intuição, mas você não precisa falar, o Bruno deu uma aula agora para a gente de videoconferência e ele disse que o judeu inventou a ciência. Não. O judeu não tinha ideia disso. O judeu, na verdade, teve uma intuição monoteísta. Mas o processo de intuição monoteísta vai desencadear todo um outro processo que vai levar a gente hoje perceber que o Covid-19 não é uma mágica, nem uma magia de um Deus que está fazendo isso para nos castigar. Bruno, mas você tinha falado que a medicina ela foi desenvolvida na Arábia, certo? Sim. Então, mas se a ciência ela meio que nasceu da questão do desencantamento do mundo, o que dava esse poder na Arábia antes dessa revolução judaica a tocar nos corpos? Então, a Arábia é um lugar todo diferente. O desenvolvimento da medicina, tal como nós conhecemos hoje na Arábia, né? Eu até falei isso na aula, que hoje muitos historiadores, inclusive historiadores da medicina, nas próprias faculdades de medicina, não se ensina mais que a medicina nasceu na Grécia. Tá? Isso aí é quase que um ponto pacífico. Só que a medicina, tal como a gente conhece, nasceu na Arábia já islamizada. Porque o Islã, em relação a isso, era muito mais avançado que o cristianismo. O cristianismo, gente, demorou muito tempo para permitir essa imagem aí. Inclusive, Leonardo da Vinci, no século XVI, 14, 15, 16, nesse processo, né, de 300 anos do Renascimento. Leonardo da Vinci está lá no século XVI. Ele teve que roubar corpos para fazer. Mesmo tendo um processo de desencantamento do mundo. E a pessoa entendendo que o corpo não está mais animado, o que isso quer dizer? Aquilo basicamente é um pedaço de carne, ainda existia uma sacralidade muito grande com o corpo, tal como temos hoje. Né? Hoje o corpo ainda é um tabu, ainda é muito sacrílego. Mas mesmo numa Arábia pré-islamizada, tá? Aliás, antes do Islã, se entendia que quando a pessoa morria, o corpo virava como se fosse um pedaço de carne, verdadeiramente. Que a alma ficava hospedada naquele corpo. E quando se morria, o corpo passava a ser um objeto. Isso especificamente
na Mesopotâmia, tá? No Egito, nem pensar. No Egito, o corpo era muito sacrílego, por isso que tinha o processo de mumificação. Porque o faraó acreditava, e o Egito como um todo, que ele ia ressuscitar de corpo e alma, que ele levava as coisas que estavam com ele para um pós-mortem. Inclusive, por isso que nos sarcófagos, né, você encontrava ouro, você encontrava comida, você encontrava bebida, para a pessoa se alimentar numa outra vida. Então, isso no cristianismo... Por isso que os antigos egípcios, quando não queriam que alguém não ingressasse no pós-vida, mutilavam os corpos, cortavam a cabeça, sacrilejavam a boca, cortavam a cabeça. Isso é meio praticar irreconhecível na outra vida? Isso aí. Isso no cristianismo também perdurou durante muito tempo, tá? Por exemplo, era muito comum no século XIII, XIV e assim por diante, até basicamente o século XVIII. Isso vocês vão ver quando vocês estudarem história medieval. Um suicida ser enterrado não no cemitério, mas ser enterrado fora do cemitério. E era comum também que a pessoa que fosse suicida tivesse a cabeça cortada, tá? Era muito comum, tá? Então, isso, não sei se eu consegui te responder, Duda. Isso dá a possibilidade para vários processos científicos que temos hoje. Então, você percebe que as coisas que estão ao nosso entorno não são deuses, não são divinas, não são mágicas. Então, você pode manipular e subjugar aquilo para entender melhor. Então, por exemplo, vamos fazer uma vacina para o Covid-19. Tá? Então, a gente vai fazer a vacina de quê? Não, pega uma planta aí qualquer, examina a planta, vê a propriedade química que aquela planta tem. Isso no mundo politeísta seria impossível, porque só algumas pessoas teriam autorização para mexer na planta, só algumas pessoas poderiam manipular aquelas plantas, né? E você nunca poderia fazer um exame da planta, porque a planta pertenceria a um deus tal, a um deus X, a um deus Y. Entende? Que revolução intelectual sensacional! Claro que isso só vai ter um processo de expansão com o advento do cristianismo, mas esse é assunto para mais tarde. Eu ainda vou entrar em outra revolução intelectual, que é a Revolução Grega. Que se você colocar num grau de comparação, se parece muito. Por quê? O que é a filosofia no mundo grego? Eu quero, de certa maneira, eliminar a mitologia. Então, o que o monoteísmo faz, claro que ele também cria uma mitologia, tá? O judeu também vai criar uma mitologia. A gente tem vendo aí Moisés, que vai pegar os 10 mandamentos lá na pedra, aquela coisa toda, ele vai criar toda uma mitologia por trás de como isso foi feito, tá? Mas é uma mitologia que, de certa maneira, é menos rebuscada do que a mitologia politeísta. E aí eu tenho, de certa maneira, a possibilidade de empreender e dominar e entender completamente o mundo natural através desse processo de desencantamento do mundo. Eu vou parar aqui o slide, tá? Bruno, então, essa revolução intelectual que aconteceu do politeísmo para o monoteísmo, isso veio com o judeu, coisa e tal. Mas isso veio em que período? Em que ano, mais ou menos? O quê? O judaísmo? Sim, porque isso aconteceu com o judaísmo, né? Isso. Então, aproximadamente 2100 anos antes de Cristo. Tá? Aproximadamente. Tá? A gente vai ter isso não apenas com Moisés. Eu ainda vou falar um pouco disso para vocês, tá? Mas a gente vai entrar um pouco mais nisso em História e Cultura Cristã. Moisés é o pai da religião judaica. Então, Moisés está aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Quem vai fazer essa intuição de falar, não, existe um Deus e os deuses não existem mais, existe um Deus que criou todas as coisas. E essas criaturas não são Deus.
Tá? Quem vai fazer essa intuição primeiro é Abraão, tá? Aproximadamente 2.100 anos antes de Cristo. A gente vai ter uma outra revolução intelectual, que daqui a pouco a gente vai começar a ver, hoje não, senão fica muito cansativo para a gente, é a Revolução Grega, da filosofia. Que se você colocar par e passo, é muito parecido com a Revolução Monoteísta. Você vai também criar um processo de desencantamento. Você vai tirar o mito, vai tirar o mitológico e vai começar a se perguntar de que é feito as coisas. Aí sim, Duda, a gente vai ter um advento da ciência e das disciplinas, tal como nós conhecemos hoje, com a filosofia grega. A filosofia grega, de certa maneira, não que vai ser influenciada pelo judaísmo, porque a influência é muito pequenininha. Porque o judaísmo, como eu disse para vocês, dentro dos reinos da Mesopotâmia, é um reino quase que insignificante. Nós não estudaríamos o judaísmo se o judeu não tivesse empreendido esse desencantamento do mundo. Passaria longe da gente. Mas como eles intuíram isso foi possível, um processo que desencadeou no seu cume, no seu auge, na filosofia grega. Tá? Claro que a filosofia grega tem outras especificidades, mas isso é assunto para uma próxima aula. Maravilha, gente? Nossa, parece aqueles episódios de série que na hora que o negócio tá ficando bom, bota um continua na tela. Tu é muito ruim, cara! Maravilha. Gente, pode habilitar agora o microfone. Alguém tiver alguma pergunta, a gente ainda tem uns minutinhos, né? Eu acho que assim, eu vou ficar aqui online, tá? Não hoje, porque a plataforma não está pronta, mas quando a plataforma estiver pronta, eu vou ficar online o período todo da aula, mas eu acho que uns 50 minutos, 40 minutos de hangout, eu acho que vai ser muito legal. E eu particularmente acredito que a gente vai conseguir não sofrer tanto com o Covid-19. Acho que a aula vai ser bem legal, porque a gente pode